Olá, está no ar o programa Plantão Saúde do Trabalhador, o primeiro programa da televisão brasileira dedicado à saúde e segurança no trabalho. Esse programa é uma realização da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos a serviço de todos os trabalhadores representados por todas as centrais sindicais. Em maio de 2006, o governo federal implantou no INSS um sistema polêmico, conhecido como alta programada, em que é estabelecido um prazo para que o trabalhador doente retorne ao trabalho. Por esse procedimento adotado pelo setor de perícias médicas do INSS, o trabalhador que se encontra incapacitado recebe o auxílio-doença com data pré-definida para o retorno ao trabalho, sem passar por uma segunda perícia. Com esse procedimento, o INSS tem devolvido à ativa um grande número de trabalhadores que não têm condições efetivas de trabalhar. A situação tem provocado crítica e mobilização do movimento sindical em todo o país, que exige o fim dessa alta programada por considerá-la desumana e lesiva ao trabalhador. Para falar sobre esse assunto polêmico e sempre muito atual, o Plantão Saúde do Trabalhador convidou o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Eufrosino Pereira, o Pereirão, e o trabalhador metalúrgico Moacir Kenedese, que está afastado do trabalho desde 2004 e enfrenta dificuldades por conta da perícia do INSS. Eu começo aqui com o Pereira, é um prazer recebê-lo aqui, obrigado por ter aceito o convite, Pereira. E eu já começo então com aquela pergunta esclarecedora, né? Quais foram as alegações do INSS para implantar essa famigerada alta programada? A alegação do INSS, Roberto, é muito superficial, porque os peritos hoje, pouco ele conversa muito com o acidentado, o doente profissional que procura o benefício, né? Às vezes nem olha para o paciente. Nem olha para o paciente. Fica olhando para a mesa, no papel. Também a parte administrativa também diz que os peritos que estão lá são concursados, são capacitados para também avaliar hoje as condições do assegurado hoje que procura o INSS. Alta programada, os peritos não gostam muito que se fala na alta programada, né? Nós temos hoje que é a COPS, cobertura previdenciária estimada, ou data certa, mas é alta programada, porque hoje está computadorizado dentro do sistema o tempo de avaliação de uma doença, ou de uma patologia, ou de um acidente, o tempo de recuperação. E por isso, dentro daquilo, o médico nem a parte dele da avaliação. Já está no programa, já está o tempo estimado que seria da alta para o paciente e para o segurado. Agora, por que a alta programada ela é considerada ilegal e danosa ao trabalhador, Pereira? Ela é danosa para o trabalhador porque cada patologia e cada ser humano, ele tem um tempo de recuperação. Os médicos assistentes, os médicos do trabalho avaliam o trabalhador e dá o seu laudo. E os peritos, né, hoje eles consideram total o laudo dos médicos do trabalho, dos que são os médicos assistentes. Primeiramente, o trabalhador procura, ou dentro da sua empresa, ou dentro das entidades sindicais, ou de algum convênio médico, os médicos especialistas naquela patologia, se faz o laudo e encaminha ao INSS. Eles desconsideram tudo. Por quê? Eu acredito que eles não estão no exercício das suas funções de qualificação e conhecimento, porque já tem dentro dos programas, programado já o período que aquele companheiro já volta para a empresa novamente, para o seu local de trabalho. É verdade. E tem um outro fator, Pereira, que é também muito prejudicial aos trabalhadores, que é a não competência do perito para cuidar de todas as doenças, né? Então eles põem lá, por exemplo, um clínico geral que vai decidir sobre um assunto complexo da cardiologia, até do câncer, né? Ele não estudou para isso, mas na dúvida põe o não lá, ou seja, manda o trabalhador voltar. Nós temos um caso aqui que ilustra muito bem o que nós estamos falando, que é o caso do Moacir.
Ele é torneiro ferramenteiro, está afastado do trabalho desde 2004 e tem uma história interessante para contar. Moacir, obrigado por ter vindo, seja bem-vindo ao programa. E eu gostaria então que você falasse qual o motivo do seu afastamento. Olha, eu tenho uma lesão coxo-femoral, segundo os médicos que me atendem, que eu vou no médico do sindicato e médico assim, da Previdência Social que eu passo, né? Então, o que acontece? O médico diz que, na realidade, eu tenho condições de trabalhar, mas para mim trabalhar numa função readaptada. Só que essa readaptação profissional, nem o INSS nem a empresa me fornecem. O que acontece? O INSS, eles passam você lá por uma assistente social e simplesmente é só aquilo, não tem mais nada. E quando você volta para a empresa, no meu caso, que eu tive alta, eu voltei para a empresa simplesmente alega que eu não tenho, que não tem condições de me colocar numa outra função. E quando você recebeu a alta? Isso daí eu estou desde 2008, desde fevereiro de 2008. Mais de um ano, né? Mais de um ano. Então tive que mover uma ação contra a empresa, né, que tem que fazer uma ação contra a empresa, para me retornar ao trabalho. E eu não consigo nem retornar ao trabalho e nem ficar afastado do INSS. Quer dizer, o INSS mandou você voltar, a empresa não quer recebê-lo. A empresa não me recebe. Diz que o meu salário é alto, diz que as funções para me readaptar são difíceis e manda eu retornar ao INSS. E você não consegue trabalhar como torneiro ferramenteiro porque não pode ficar em pé. O problema todo é ficar às 8 horas em pé. E eu me dispus a trabalhar por exemplo, em menos horas, fazer um período de torneiro, um período numa furadeira, numa outra função, e mesmo assim, como agora tive que mover uma ação. Então está correndo injustiça. E desde quando o senhor não recebe nada do INSS? Desde fevereiro de 2008. Estou passando dificuldades, né, financeiras, estou com conta do banco estourada, tive que vender meu carro. Quer dizer, o trabalhador brasileiro fica numa situação em que ele não tem por onde, como que eu vou dizer, por onde correr, porque trabalhar eu não posso. Como que eu vou trabalhar? Eu vou estar na informalidade. Eu vou estar realmente fora do que eu deveria estar, né? E uma empresa nenhuma também vai me dar emprego, porque eu tenho uma carteira assinada por uma empresa. Então eu passo por essa dificuldade. Você não recebe nada do INSS, nada. Não recebe nada da empresa? Exatamente, nada nem do INSS nem da empresa. E tem família para cuidar? E tenho família. Tenho 2 filhos adolescentes, tenho filhos fazendo faculdades, então eu tenho que me virar de qualquer jeito. E isso torna-se muito difícil para o trabalhador. Eu acredito que o governo teria que ter uma posição em relação ao acidentado, ou ao auxílio-doença, que é o meu caso, que eu não vim descobrir isso depois de uma certa idade, com quase aí, praticamente faltando 2 meses para completar meus 35 anos para me aposentar, eu não consigo nem ficar no INSS nem na empresa. Onde está o direito do trabalhador? Quer dizer, você está numa situação muito difícil, é uma situação que milhares de trabalhadores Muitas pessoas estão vivendo. São muitos.